Fala, fofuchas, belezinha? Como é que vocês estão, gente? Estamos aí de volta, né? Mais uma aulinha de SUS. Tranquilo? Estamos agora na nossa terceira aula, né? De SUS. Gente, só relembrando aí, ó. Temos trabalhos aí para serem entregues, tá? Fica esperto aí e vai entregando o trabalho. Foram poucas as pessoas, estou relembrando aqui, foram poucas as pessoas que entregaram os trabalhos que eu passei. Eu já passei aí para vocês, se eu não me engano, 2 trabalhos, né? E cada um valendo meio ponto. Já tem um ponto já aí. Foi o Pirula, que a gente corrigiu aí na nossa aula. E passei o Cico, o documentário falando sobre a saúde nos Estados Unidos para a gente fazer. E minto, tem mais um agora, tem 1,5 ponto, que eu passei também aí o trabalho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então já temos aí 1,5 ponto. Tá faltando agora aí mais meio ponto para a gente fechar, que é o que eu vou estar passando hoje pra gente. A gente já fecha aí os 2 pontos, que são a pontuação, né, de nosso trabalho. Isso é NTG, o TGI, né? Perdão, nossa TGI, nosso trabalho em grupo ou individual. Então faz, entrega, fica tranquilo para já fechar a tua nota. A gente já vai se preparando aí, que a gente já tem mais 1 ou 2 aulas e fechou o conteúdo para nossa prova. Aí, se eu não me engano, mais 2 aulas a gente fecha o conteúdo para nossa primeira prova. Então garante logo aí os 2 pontinhos, corre atrás e, né, vamos fazer essa pontuação, essa nossa pontuação. Hoje a gente vai começar a parte, né, a gente já começou falando sobre o que era o Estado, falamos aqui o que era a saúde, falamos sobre o dever do Estado em fazer saúde, discutimos isso aqui. E agora que nós vimos isso tudo, falamos aqui sobre saúde, modelos de saúde. Agora a gente vai ver, expliquei a diferença entre saúde, estado físico do organismo, e saúde, área da saúde, área do conhecimento humano, responsável pelos estudos das doenças do ser humano, do homem, e seus métodos curativos, seus métodos de cura. E eu falei que nossa matéria, ela trabalha com saúde, a área da saúde. Que o nosso conteúdo é a área da saúde. Então hoje a gente está começando a falar sobre a história da saúde. Entramos agora aí na história da saúde. Vai ser o conteúdo que a gente vai estar vendo agora. Tá ok? Beleza. Vamos analisar a história da saúde. Analisando a história da saúde, a gente pode começar aí a ver a história da saúde. A gente tem nossa linha do tempo aí, que a gente divide ela em 4 grandes períodos. Vamos dar uma olhada nesses 4 grandes períodos aí, que são os períodos da história, e a gente vai ver como a saúde se comporta em cada período desse. Vamos lá pegar o início, de 3.500 antes de Cristo até o século V, mais ou menos, ou seja, de 3.500, quando surgem as primeiras escritas em que os seres humanos começam a deixar relatos para a gente, que aí você tem como estudar, Isso eu não estou querendo dizer para você que o ser humano não fazia saúde. Nossos ancestrais não faziam saúde. Só que o relato escrito passa de 3.500 para frente. De 3.500 anos antes de Cristo para frente, nós, até o século V, a gente chama de Antiguidade Clássica. O período aí da nossa Antiguidade. Tem aí, já é história, antes disso é pré-história, não tem escrita. Temos vários povos aí, como
estudou, está estudando no primeiro ano, você tem sumérios, você tem os gregos, você tem os romanos, tem os babilônicos, tem godos, visigodos, ostrogodos, tem uma série, francos, e vai embora aí povos, a parte oriental na China, você tem vários povos aí, você tem na antiguidade sumérios, babilônios, egípcios, hebreus, você tinha aí a maioria desses povos aí. A grande maioria deles, politeístas, acreditavam em vários deuses. Os hebreus e alguns sumérios eram monoteístas, acreditavam em um Deus só. Mas uma coisa todos tinham em comum, tanto faz se você era politeísta ou se você era monoteísta. Uma coisa que todos tinham em comum era o seguinte: se você estivesse doente, ou se alguém da sua família estivesse doente, era porque o Deus ou os deuses castigaram você. Então, a primeira característica desse período aí é que a doença era um castigo divino. A doença vinha do sobrenatural. Então, essa é a primeira característica desse período. A doença era um castigo divino. Ela vinha no sobrenatural. Isso era muito forte. Só para você ter uma ideia, se alguém da sua família, tivesse alguma deformidade física, um braço torto, uma perna torta, fosse manco, coxo, como se falava, você escondia esse teu parente. Você escondia ele de todo mundo. Por quê? Porque era vergonha para a família e as pessoas julgavam a família. Porque essa família, ela fez alguma coisa de errado. Por isso Deus, ou os deuses, dependendo da cultura, castigaram aquela família. Então a doença era uma coisa sobrenatural e ela vinha do sobrenatural para o mundo, para a natureza. Ela era enviada para a natureza. Então essa aí é a primeira das características. Eu até falo assim para o pessoal: gente, como nós somos abraonistas, e a gente está estudando, está falando sobre o período da antiguidade, é importante, assim, é legal para a gente pegar aqui a Bíblia. Independente se você tem a Bíblia como um livro religioso ou não, tá? Uma coisa a gente pode dizer dela cientificamente. É um livro que mostra para a gente hábitos culturais de um povo da antiguidade, que eram os hebreus. Então tem um lance lá, uma parte da Bíblia que fala assim: Jesus chega na cidade e fala assim: vem a mim os doentes. Aí fala para Jesus, os doentes estão todos nos vales dos leprosos. Aí Jesus vai para lá para curar a galera, né? Por que isso? Por que eu estou falando sobre isso? Pra você perceber que os doentes não viviam nas cidades. As cidades eram ambientes onde só viviam as pessoas saudáveis. Os doentes eram expulsos das cidades, porque eram pessoas que estavam amaldiçoadas, então eram expulsas das cidades. Isso vai se perpetuar por muito tempo. Então, uma outra característica desse período é a expulsão de doentes. Tá? Era comum você expulsar da tribo, expulsar da cidade os doentes. Eles acabavam se acumulando nesse vale dos leprosos aí, que na verdade era um caldeirão de doenças. Chegava lá, todo mundo misturava a sua doença uma com a outra. Não tinha. Aí, terceiro fator desse período, não havia distinção das doenças. Não havia se procurar uma causa para distinguir doenças. Se a doença ela vem do sobrenatural, quem vai curar é o próprio sobrenatural. Se ela vem do Deus, ela vai ser curada
pelo Deus. Você não procurava problemas terrenos para resolver problemas de doença que você entendiam como sobrenatural. Então não havia essa distinção aí das doenças. Então, só para a gente relembrar aqui, as doenças vinham do sobrenatural. Segundo fator, as pessoas doentes, as cidades eram lugares só de pessoas saudáveis, os doentes eram expulsos das cidades. Não havia essa distinção de doenças, classificação de doenças. Outra coisa importante, qualquer um podia curar. Eu não estou falando para você que qualquer pessoa curava. Eu estou dizendo para você que se você achasse que tinha algum poder mágico de cura, você podia ir para a praça da cidade e vender lá a tua garrafada mágica ou a sua cura. Isso era comum. Eu até exemplifico isso para os alunos. A gente pega, vou dar um exemplo aí, continuando usando o exemplo da Bíblia, Jesus. Jesus incomoda, eu sempre estou falando isso, Jesus incomoda os rabinos e não os romanos. Quando o Império Romano chega, ele vai, toma a cidade, pega uma elite da cidade e dá um poder administrativo para aquela elite, que seria mais ou menos o que equivale para a gente hoje o prefeito, e botava-se um governador romano, que é igual a gente tem hoje, prefeito e governador, certo? Então, os rabinos, os líderes religiosos, eram tipo a prefeitura, e você tinha o governador romano, e você tinha a guarda, que era a guarda da prefeitura, que era a guarda dos rabinos, a guarda rabínica, que não podia usar espada, mais ou menos guarda municipal, que não usa arma. E você tinha os soldados romanos, que era tipo a PM, que anda armada. É um modelo bem parecido do modelo romano, a gente usa um modelo bem parecido do modelo romano. Então Jesus, ele arruma confusão com essa coisa de cura com os rabinos. Os rabinos se incomodam com isso. Se incomodam com isso. Pro Pilatos, tanto faz. Para o governador romano, Jesus era só mais um hippie curando as pessoas na feira de domingo. Tinham vários que faziam isso, que iam para a praça para curar, para vender poções mágicas, esse tipo de coisa. Isso era livre. Os romanos não se interessavam por isso. Então, outra característica fundamental aí nesse período é que a cura era livre. Qualquer pessoa podia praticar cura. Segura isso aqui, vamos dar um insight, vamos dar um pulo para hoje, para você perceber a diferença. Hoje, século XXI, hoje a cura é um monopólio do Estado. Ninguém pode curar sem autorização do Estado. Curandeirismo é crime no país. Vou dar um exemplo para você. Você está aqui fazendo curso, você está até fazendo online, e nós, colégio, não temos autorização de autorizar vocês a ministrarem cura em ninguém. Nós temos autorização do Estado de ensinar a vocês. A partir que já acabamos de ensinar toda a documentação de vocês, tudo que é documento de vocês, a gente pega, manda para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai examinar toda aquela documentação, vai carimbar o seu diploma e vai colocar o seu nome registrado numa coisa chamada Diário Oficial, que é um jornal do Estado, que ele é diário e ele é oficial. Só com o seu nome no Diário Oficial, no documento do Estado, e a assinatura e o carimbo do Estado no seu diploma, você está liberado a administrar cura. André, fui lá na igreja,
o pastor passou um paletó na minha cara e falou que eu estou curado, que ele me curou. Não, ele não falou isso. Ele falou que a sua fé te curou. Isso é diferente. Autocura no país é livre. Você chegou em casa agora aí, quer tomar uma aspirina, você pode tomar. Agora, eu receitar aspirina para você é crime. Para você ver, até o pessoal de academia, esses caras que são bodybuilding, que fazem vídeo no YouTube, que quando ele fala sobre dieta, né? Eu estou fazendo aqui a minha dieta, preste atenção, eu estou fazendo a minha dieta aqui, aí eu, ó, tantas gramas de não sei o que, tantas gramas de não sei o que lá, daqui a pouco ele para e fala assim, ó, não estou receitando não, hein? Estou mostrando o que eu faço. Se você quiser fazer, é por conta própria. Eu só estou mostrando para você que isso aqui para mim funciona. Por que ele tem que fazer isso? E olha que não é nem remédio, é alimento. Porque ele não é formado em nutrição. Então ele não pode passar uma dieta nutricional para você perceber sobre o que a gente está falando. A gente entender aí essa estrutura. Então agora a gente pode voltar aí para a antiguidade clássica. Só a gente relembrando então aí, ó. Primeiro, a doença, ela vem do sobrenatural, ela é um castigo do sobrenatural, do Deus ou dos deuses. As pessoas doentes, elas expulsas das cidades ou das tribos. Qualquer um podia curar. Qualquer pessoa que achasse a cura, ela era livre. Podia se tentar isso. Vamos lá. Agora, tratamento. Se a doença ela vem do sobrenatural, o tratamento também era baseado todo no sobrenatural. Orações, cânticos, banhos de erva, sal grosso, chicotada, todos esses rituais, esses ritos místicos eram usados para a cura. Estou falando chicotada, André? Sim, o autoflagelo era muito utilizado e até hoje ainda é utilizado. Havia-se a ideia, desde lá da antiguidade, João Batista, que eles se autoflagelavam, com o chicote. Inclusive, existe um grupo da Igreja Católica chamado Opus Dei, que ainda pratica a autoflagelação, e aí não são todos, né? É um segmento. Eles acreditavam que as doenças eram maus espíritos que encostavam em você. Então, se você sofresse, você se purificava. E se purificando, você se libertava da doença. Era uma visão que se tinha na época. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente compreender aí essa estrutura? Fomos até aí, então fechamos aqui primeiro essa parte que a gente chama aqui de antiguidade clássica. Principal personalidade da época. Nem todo mundo pensava assim. Entre todas as civilizações aí que a gente viu na antiguidade, vai surgir um cara que ele vai ir de encontro a tudo isso. Esse cara se chama Hipócrates de Cós. Hipócrates de Cós, ele é um filósofo grego, que a gente vai ver aí, pessoal que está fazendo filosofia comigo aí, período, já é no antropológico. Hipócrates de Cós, ele vai ser o cara que vai dizer não, as doenças não têm nada a ver com o sobrenatural. Quer entender as doenças? Observe a natureza ao seu redor. Observando a natureza ao seu redor, você vai entender a origem das doenças. Gente, ele falou isso, deu um bafafá, deu um bololô na Grécia Antiga, que ele quase morreu. Principalmente num dia, isso se deu mais forte, que já falava, ele vinha falando, para os discípulos, para as pessoas.
Mas o maior problema dele foi quando ele estava em praça pública e um adolescente, um garoto, ele vai e tem um ataque epilético, cai no chão babando, espumando. Aí a galera, todo mundo em volta, aquela loucura. A pessoa, incorporou, não sei o que, aquela, né? Aí ele entra na praça e grita com todo mundo e ele fala, para com isso. O que está acontecendo aqui nesse corpo pertence exclusivamente a este corpo. Não veio de fora, é dele. Gente, quando ele fala isso do ataque epilético, aí as pessoas têm noção do que ele está falando. Aí o governo grego chama ele na chincha. Fala, ó, não, você está errado. Você está ofendendo os deuses quando você fala isso. Porque os deuses estão castigando o garoto, a família dele. E você está ofendendo os deuses. E como os gregos tinham medo danado dos deuses, porque para pensar, na Grécia tem tudo, tem terremoto, tem tsunami, tem vulcão, então tudo que eles viam dessas coisas da natureza, eles acreditavam que eram os deuses irados por alguma coisa que eles fizeram. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, ó, você está errado, Hipócrates. Você está errado, você está querendo ferrar a gente. Os deuses aí vão ficar pau se a gente levar você a sério. Então, ou você vai para a praça pública, na frente de todos, e grita bem alto, e fala bem alto para os deuses ouvirem que você está errado, que você se equivocou, ou então tu vai morrer. Aí Hipócrates faz isso. Vai para a praça, e vai lá e desmente tudo que ele havia dito, para não morrer, é claro. Mas o conhecimento ficou, ele sabia, e o conhecimento ficou. Daí, hoje, considerarmos Hipócrates de Cós o pai da medicina. Hoje o pai da medicina é Hipócrates de Cós, porque ele foi a primeira pessoa a perceber as causas naturais das doenças. Entender que as doenças elas não tinham uma causa transcendente, elas eram da própria natureza, elas vinham daqui. Tranquilo? É fundamental ele. Tanto que ele é a base, a gente vai falar agora aqui, vamos dar uma olhadinha no que a gente chama de juramento do Hipócrates de Cós, que é o juramento da medicina. Vamos lá então dar uma olhada? Vamos ler junto. Juramento de Hipócrates de Cós. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meu pai, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o respeito do ensino. Meus filhos, os dos meus mestres e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a ninguém. A ninguém darei com prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor,
com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Hipócrates de Cós. Tranquilo aí, gente? Vimos? É só para um detalhe aqui para a gente fechar. Esse juramento do Hipócrates, ele é a base do juramento hoje da medicina. E ele carrega aí dentro dele duas características dos princípios da bioética. Vocês vão estudar em ética com a professora, tá? Mas eu só estou dando só um bizu aqui, que ele vai ter o princípio aí da beneficência e da não maleficência, de fazer o bem e de não fazer o mal. Mas aí vocês vão discutir isso bem mais a fundo na aula que vocês vão ver aí de ética profissional de vocês. Tranquilo até aí, gente? Então fechamos. A gente está partindo agora para a Idade Média. Beleza? Idade Média. Final do Império Romano, século V, o Imperador Romano cai. Começa aí os reinos bárbaros, coisa que a gente está vendo aí, pessoal do primeiro ano aí vendo em história. O século V, que é o fim do Império Romano, até o século XV, com as grandes navegações, descoberta da América, a queda do Império Romano do Oriente, que vai dar, a gente usa aí a queda do Império Romano do Oriente para poder marcar para a gente aí esse processo, que aí vai dar a descoberta da América, a Índia, todo um processo de descoberta de um novo mundo, a gente vai para além mar. Então, a Idade Média é do século V ao século XV. Lembrando que a gente está tendo aula aí, para quem está tendo aula de história, que está fazendo a matéria, lembrando aí que a Idade Média ela só acontece na Europa. Que a gente viu aqui que o Império Romano era toda a Europa, uma parte da Ásia, metade da Ásia e a parte de cima da África, e que o Império Romano na Europa ele cai. Só que na Ásia e na África ele ainda continua ainda como Império Romano do Oriente. O Império Bizantino, como você quiser chamar. Então, quando a gente vai começar a falar agora da saúde medieval, a gente está falando da saúde dentro da Europa medieval. Vocês aí, eu vou passar um filme para vocês agora, que vocês vão fazer, vão assistir um filme fundamental. Para quem está fazendo então história comigo, é um filme que vai te dar ponto para duas matérias, para história quanto para o SUS, tá? Para quem não está fazendo só SUS, só é SUS mesmo para vocês. Assistir o filme O Físico. Fantástico filme. Eu vou pedir para você assistir o filme O Físico, e vou deixar um link para você aí na descrição do vídeo, e vou deixar o link lá na nossa plataforma para assistir esse filme aí no 0800, tá? Você assiste o filme e eu quero que você me responda, produza um texto falando sobre, primeiro, como era a saúde na Idade Média, na Europa, quem eram os barbeiros, que você vai ver no filme o que era o barbeiro. Falar, deve estar precisando de barbeiro, estou esperando. Tamo aí, eu vou sim. Tá? Quem eram os barbeiros e como era
a saúde no Império Romano do Oriente. Que você vai ver no filme, esse filme é fantástico pra gente. Ele mostra a peste negra pra gente, tá? Ele vai mostrar pra gente aí a peste negra, vai mostrar como a saúde era no mundo oriental, como era no mundo ocidental. É uma história, é um romance maneiríssimo, o filme é uma aventura linda, um romance sobre a área de medicina. Fundamental para a gente assistir. Tem que assistir esse filme. Tranquilo até aí? Assiste o filme, tá? E a gente vai fazer esse trabalho aí. Beleza. Vamos falar então, voltando ao nosso conteúdo, vamos falar sobre a Idade Média. Como funcionava a saúde na Idade Média? Caiu o Império Romano, mas a Igreja Católica ela ficou. E ela se tornou a grande força da Idade Média. Ninguém podia pisar fora do quadradinho da Igreja Católica. Todo mundo tinha que ser católico, todo mundo tinha que ser cristão e cristão católico. Tudo que ficasse fora era heresia. A Igreja Católica passa a controlar com mão de ferro. Tudo. A gente vai ver, vai falar sobre isso. Agora, vamos ver as características mudando aí. Primeiro, a doença ainda continua sendo um castigo divino. As pessoas ficam doentes, são castigadas. Deus castiga as pessoas com a doença. A doença continua ainda sendo um castigo divino, ela vem ainda do sobrenatural. As pessoas continuam sendo expulsas, os doentes continuam sendo expulsos das cidades. Tem um filme, esse aí não vou dar ponto para vocês. Quem quiser assistir esse filme é super interessante. O filme que fala sobre Francisco de Assis, ou para os católicos São Francisco de Assis, jovem, rico, fazia faculdade, estava estudando lá medicina, e ele resolve abandonar tudo para viver a pobreza de Cristo. Com isso ele vai ajudar os leprosos, vai fazer ajuda aos leprosos, vai sair da cidade, vai para o campo, porque as pessoas eram expulsas ainda, vai ajudar os leprosos. No filme mostra leprosos indo para a feira domingo para poder mendigar e as pessoas tacavam pedra nos leprosos. Aí você fala assim, ué, o cara tá com lepra, o cara taca pedra. Imagina o seguinte, se a doença é um castigo de Deus, o que esse cara fez para ter uma doença tão horrorosa, mas tão horrorosa, em que o corpo apodrece e cai? O corpo vai apodrecendo e caindo partes do corpo. Era o pior flagelo que Deus podia mandar para a terra. Ter lepra era o maior castigo. E isso vai passar, essa ideia que a gente está falando, ela chega a passar da Idade Média. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, no século XVI, ou seja, já tinha aí acabado a Idade Média, mas aqui era uma colônia, ainda tinha essas características, ainda que medieval, esse pensamento medieval. Aqui tinha um artista que ele vai pegar a lepra e ele vai ficar tão desesperado, que ele vai começar a fazer estátuas de santos e anjos e começar a colocar dentro das igrejas, das catedrais aqui no Brasil. Ele começa a fazer essas estátuas para ver se Deus perdoa ele, se compadece, perdoa ele e tira a lepra dele. Esse artista se chama Aleijadinho. Então, para você ver que essa visão de castigo divino, ela vai se perpetuar até fora da Idade Média aqui no Brasil. Tá? Então, a visão que da doença como castigo divino era fortíssima. Ela veio acompanhando dentro da Idade Média também. Então, olha aí, a doença é um castigo divino, as pessoas são expulsas das cidades também, continuam sendo expulsas. O tratamento também é sobrenatural.
E a gente falou aqui, ó, orações, rezas, toda aquela velas, né, toda aquela coisa mística, né? Só que, vamos lá, primeiro, a cura é um monopólio da Igreja Católica. Só a Igreja Católica pode curar. Isso é tão forte, e a Igreja Católica controla tanto isso, que ela vai desenvolver o que a gente chama de mito da bruxa. Ela vai demonizar a cura fora da igreja. Tá? Só para você ter ideia, vai criando a característica mitológica da bruxa. Fala assim, a bruxa, o que é? Né, como é que ela é? Vamos lá, velha, feia, ela tem uma vassoura que ela voa na vassoura, e ela tem um caldeirão que ela faz a poção do mal. Beleza. Quando você está doente em casa, está meio passando mal, tal, do estômago, quem é que vai lá no quintal pegar umas folhinhas de boldo e fazer um chazinho de boldo para você? Aí você fala, minha avó. Quem acorda às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para varrer calçada? Minha avó. Então, você perceber aí, quando você olha para a vovozinha varrendo a calçada com a vassoura na mão e vindo com um chazinho para te dar, você não vê a vovozinha boa com um remédio para você. Você vê a vovozinha do mal que está querendo te ferrar. Os contos de fada carregam isso. Você está lá vivendo naquela pobreza lá com o teu pai, de repente pintou um príncipe que vai casar com você e te levar para um castelo. Mas tem a bruxa má com a maçã, com a poção, com um remédiozinho para você. Então não toma o remédio. E cagueta ela para a igreja vai lá, faz a Santa Inquisição, amarra ela na árvore e taca fogo, buf, mata a velha. Percebeu? Então vamos lá para a gente amarrar aí. A doença era um castigo divino, a cura ainda era feita pelo sobrenatural. A doença era um castigo divino, as pessoas ainda eram expulsas das cidades. Só que a cura agora é um monopólio da Igreja Católica, só ela pode curar, ninguém pode curar. Surgimento do mito da bruxa, aí com a Santa Inquisição, tá? E tratamento, a gente falou aqui, rezas, orações, só que alguns padres e algumas freiras que praticavam medicina começaram a perceber que aqueles doentes que faziam uma dieta com frutas frescas, legumes, alimentos frescos e que faziam repouso, descansavam, se recuperavam mais rápido do que aquelas pessoas que não faziam isso. Então, alguns padres e algumas freiras passam a receitar também, além de todo o aparato místico, dieta e repouso. Então há uma pequena mudança aí em relação ao tratamento. Aí você vai falar, pô, André, chazinho, canja, sopa e cama, a gente sabe até hoje, tranquilo. Mas para pensar só, de tudo que a gente falou aqui agora, a dieta e repouso são as únicas duas coisas que não tem nada a ver com o sobrenatural. Alguns padres e algumas freiras percebem que há coisas que eles fazem aqui e que auxiliam na cura e que não tem nada a ver com o sobrenatural. Por menor que seja, já é um passo. Já é um pequeno passo aí. Tranquilo até aí, gente? Século XIV, a peste negra. Peste negra foi, para quem assistiu já o Pirula, a gente vai só aqui amarrar. Peste bubônica,
Aí, ó, a doença do rato, peste negra, porque dava uma mancha negra no corpo das pessoas, tá? Chegou a matar 1/3 da população da Europa. Foi a maior pandemia que a humanidade já passou. A cada 3 pessoas da Europa, uma morreu de peste negra. Tranquilo? É brabo. É. A cada 3 pessoas, uma morrer é o número mais alto que teve. A gente viu lá depois no vídeo, né? Aí na Idade Moderna, a gripe espanhola. A gente vai falar daqui a pouco aqui também. Tranquilo até aí, gente? Foi? Beleza? Então a gente fechou aí essa parte de Idade Média. Principal personalidade da Idade Média, Francisco de Assis. A gente falou aqui, né? Você dá uma olhadinha lá. Foi? Agora a gente vai falar sobre a Idade Moderna. Idade Moderna vai das grandes navegações até a Revolução Francesa e Revolução Industrial. Esse período aí da Idade Moderna é um período muito forte e que a gente tem que analisar quais são as principais características para a gente poder entender isso. É um momento onde o comércio se desenvolveu muito. Há um novo grupo social aí, que a gente chama esse grupo de burguesia. A burguesia, ela se desenvolveu e enriqueceu. Quando acabam as invasões bárbaras, o comércio ele começa a acontecer, você vai surgir no meio dessa sociedade aí onde você tinha a nobreza e a Igreja Católica como grande força, surge da classe pobre, surge aí uma nova classe chamada burguesia, comerciante. Quem era o comerciante? Era o cara que saía da Europa, ia lá nas Índias, ia lá no Império Romano do Oriente, que você vai ver no filme, trazer mercadorias para cá. Eu até explico isso para os alunos. Eu falo assim, gente, para pensar o seguinte, na Europa não tinha açúcar. E trazia especiarias, né? Cravo, canela, pimenta do reino. Por quê? Porque não havia esse tipo de coisa. Não havia açúcar na Europa. Açúcar vem da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um produto europeu. Perdão, é um produto que vem, é uma planta que vem de área tropical. Não tem na Europa. Era caríssimo açúcar. O açúcar era caríssimo. Tanto que começa a fazer o quê? A ir para a América, plantar cana-de-açúcar, açúcar, e vender na Europa, enriquecer. Comércio enriquece, enriquece. Para o Brasil, açúcar, café, algodão, aí começa, pum, 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 e ficar rico. Rico, fazendo comércio, rico, 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 o burguês vai ficando rico, 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 e fica tão rico quanto o nobre. Só que nobre é nobre, novo rico é novo rico. São grupos diferentes. Eu brinco, faço uma brincadeira. É claro que o que a gente vai falar aqui agora são estereótipos. Nem todo mundo é assim. Mas vamos usar os estereótipos aí. Para você, que é comum, quem trabalha na Zona Sul, trabalha na Barra, eu trabalhei na Fiat durante muitos anos na Barra, e você conhece assim, você vai perceber que o que eu estou falando é um estereótipo muito forte que acontece. Garotão da Zona Sul. Não confunda nunca alguém que nasceu na Zona Sul com alguém que nasce na Barra. Na Barra é novo rico. O cara ficou rico lá com padaria, algum tipo de negócio que ele enriqueceu. A família da Zona Sul, família tradicional de nome. Chega para um rapaz da Zona Sul, qual é o seu nome? Luiz Henrique de Albuquerque Bragança Oliane Oliveira da Silva Pereira. O cara fala 15 nomes. Ele não tira os nomes dele. Até por que isso?
porque ele quer mostrar das casas que ele veio. Entendeu? Ele quer mostrar a linhagem dele. Então ele carrega no nome, no sobrenome dele. A gente não é sobrenome, aqui é da Silva. Né? Sebastião da Silva. Tranquilo? Garotão da Zona Sul. Desceu do prédio, sandália havaiana branca, calça jeans toda rasgada, mas é Louis Vuitton, que ele trouxe de Paris, camiseta Hering branca, óculos Ray-Ban, que ele foi para Amsterdã, passear lá com os amigos, não tem relojão, não tem carro, anda aí de Uber ou bicicleta, no máximo, se ele for ter um carro elétrico, ovo lacto-vegetariano, entendeu? Se perguntar para ele assim, de onde você é? Ele fala, sou um cidadão do mundo. Ele não ostenta nada. Você olha ele, você não tem nada ostentando. Mas ele já morou na Inglaterra, já morou nos Estados Unidos, já morou na Alemanha, já morou na França. Ele fala fluentemente inglês, português, espanhol, francês e ainda arranha o italiano e o alemão. Percebeu? Garotão da Zona Sul, garotão da Barra da Tijuca. Tênis Mizuno que acende a luzinha, cordão de ouro com relógio do braço grande, aquele carrão SV, fala, é nós, já foi 5 vezes na Disneylândia. Percebeu? São grupos que não se encaixam. Estereótipos que eu dei aqui para você agora que não se encaixam. Por que, André, você me deu esse estereótipo? Agora a gente vai voltar para a Idade Moderna. Estamos indo para a Idade Moderna. Esse burguês que enriqueceu com comércio, com navegações, ele não tem um nome e sobrenome e todo o estudo que o nobre tem. Então ele começa a fazer o quê? Ele vira e fala assim, sou ignorante mesmo, fiz minha vida na padaria, mas meus filhos não. Meus filhos vão ter educação. Minha filha vai conhecer das artes. Aí pega a garota, soca a garota no balé, a garota dançando balé, para entender, conhece de arte, olhar para os quadros, saber quem é pintor. Eu vou patrocinar esse garoto aí, Da Vinci, está surgindo aí, vou patrocinar ele. Todo mundo está falando que ele é bom? Vou patrocinar os mecenas, vou patrocinar ele. Vai ter um churrasco lá em casa, você vai. Aí ele começa, tá percebendo? Você vai entender por que eu estou construindo essa ideia para você. E o meu filho vai ser doutor. Até hoje, o burguês faz a mesma coisa. Pega o filho dele e soca na faculdade de medicina. Ele já não sabe nem mais por que faz isso. Mas todo filho de burguês sonha em ser médico. É o sonho da burguesia. Por que medicina? Tem até aí a Capitu e o Bentinho na literatura. Vou dar um exemplo, só que o Bentinho era doutor, advogado, você vai entender. Eram os dois tipos de doutor que o burguês queria que o filho fosse. Você pega na própria literatura aí, né? O Bentinho e a Capitu, você vai perceber aí do que eu estou falando. Só que acontece o seguinte, as universidades de medicina, elas nascem dentro da Idade Média. Elas vão nascer na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, no Império Carolíngio, surgem as faculdades de medicina. Elas eram dentro dos monastérios, porque era controlado pela Igreja Católica a cura. Então, o que o burguês faz? Pega o filho dele, vai na igreja, dá uma boa oferenda lá, dá uma boa oferta lá, e fala assim, meu filho quer ser padre. Aí bota o filho dele
no monastério para ser padre e fazer faculdade de medicina. E o moleque tá lá, quer ser padre nada, o moleque quer fazer a faculdade de medicina. Tá lá, como o Bentinho queria fazer a faculdade de direito. Mas queria casar com o Capitu. O livro mostra pra gente aí isso. Então ele vai lá, tal, e faz a faculdade de medicina dele. Acabou a faculdade de medicina, sabe o que ele faz? Mete o pé, não vira padre. Tá surgindo aí o que a gente chama de medicina laica. Aquele médico que não é padre. É o filho do burguês. André, por que esse médico laico é importante? Porque esse médico laico vai botar, vai colocar a família do burguês dentro da família dos nobres. Esse garoto se forma e vira um médico laico. Beleza, André, vamos entender agora aí. Só um minutinho, uma coisa que eu não falei ali na Idade Média, e é fundamental isso pra gente. E na Idade Média, só um adendo aqui, na Idade Média, é a época de ouro da enfermagem. Ser enfermeira era um presente de Deus. Quer dizer, se você conseguisse fazer uma faculdade de enfermagem, até durante aí, a Idade Moderna, se você conseguisse virar uma freira enfermeira, você andava dentro da nobreza. Você ia para dentro dos castelos. Para pensar que eu não posso dar um chazinho para ninguém, senão sou considerado bruxa. Então eu tenho que bajular o padre, que é médico, a freira, que é enfermeira, para poder ter acesso a esse conhecimento. Daí fala a época de ouro. Era visto como uma coisa divina. A cura foi dada por Deus a você. Tranquilo? Voltando aqui. Esse médico laico, ele não está nem aí. Ele foi para lá aprender as técnicas de medicina e foi embora. Ele sai fora. Então o que acontece? Como esse médico laico ele vai para dentro dessa família de nobres? Como ele parte para dentro da família de nobres. O nobre está lá, a esposa do nobre chega para ele e fala: Nobre, tudo bem, meu amor? Fala, mulher, o que está acontecendo? Tem uma notícia para te dar. Fala, o que foi? Sua filha está grávida. O quê? Como minha filha está grávida? Como pode isso? Ela é virgem. O que o Papa vai dizer? O que o rei vai falar? Aí chega o amigo dele, um amigo íntimo, e fala: fica tranquilo, existe o médico da família. Aí se combina, chama-se o médico da família, você vai entender, né? Que é aquele médico que atendia aquela família. Novela muito da Globo tinha muito isso. As famílias ricas e o médico da família lá. Aquele cara com a maletinha, para atender a família. Tu vê que da burguesia sempre carregou isso. O médico da família, ele vai lá atender e fala: não, fica tranquilo. Avisa para todo mundo que sua filha vai viajar para Europa, vai para Disney. Vou levar ela para Xerém, fazer um aborto. E tá tudo certo. E assim eles faziam. Os segredos da família, que a medicina ela carrega segredos. A gente vê isso aí, até o Hipócrates fala: se eu não for obrigado a falar, eu vou guardar para mim. Isso aí. Mas aí, a família tem segredos ali. E o cara, filho do burguês, ele conhece os segredos da família. Ele tá ali, fez um aborto de um, viu lá, tratou a gonorreia do outro. Estão percebendo? Esse tipo de coisa, o médico da família, o filho do burguês, ele tá ali dentro da família de nobres. Aí a família olha e fala: pô, esse cara sabe o segredo da família. Ele sabe um segredo da família. Então fazer o que com ele? Bota ele para dentro da família. Porque agora vai ser um segredo da família dele. Casa ele com a filha tua,
Pega aquele teu filho desocupado, filho do nobre desocupado que não fazia nada, casa com a filha dele que dança balé, casa os dois, pronto. Une-se a família do burguês com a família do nobre. Está surgindo aí o que ele chama de aristocracia burguesa. Essa elite agora é uma força. Olha como a medicina aí, ela é a força que junta essa estrutura. Então a medicina ela é o fator que amarra as duas elites, que acaba unindo famílias, esses interesses. Aí você tem agora o nome, o título de um lado e a grana do outro. Esses dois grupos se juntam. E agora eles têm um inimigo em comum, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a principal inimiga desse grupo. Por que, André? Vamos entender aí por que a Igreja Católica atrapalha tanto esse grupo. A Igreja Católica falava, não, emprestar dinheiro a juros é usura é pecado. Aí o burguês fala, não, o que é isso? Se for assim, o dono do Itaú vai queimar no inferno. E vive de emprestar dinheiro a juros. Então esse discurso desse cristianismo, ele ia de encontro ao pensamento dessa nova burguesia. Outra frase comum, é fácil, você vai entender o que eu falo, a frase da igreja era: é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar nas portas do céu. Ou seja, o pobre, o ferrado, ele vai para o céu. O sofrimento e a pobreza te garantem uma terrinha no céu. O rico não. O rico não vai para o céu, só se ele fizer pagar indulgências. Se fizer caridades para ganhar espaço no céu. O burguês não acha isso legal. Fala, não, que isso? Eu quero ir para o céu. Quero ir bonito para o céu. Esse discurso cristão católico, ele não resolve problemas dessa elite aristocrática burguesa que surgiu. Então a primeira coisa que ela vai fazer é começar a investir em ciência, principalmente na medicina. Ela investe pesadamente na medicina, porque a medicina, de um certo ponto, ela enfraquece a religião. Então o cara estava doente no ponto de vista econômico, não na sua fé. Não estou querendo dizer isso, mas se parar para pensar, o cara está doente, vai lá na igreja, o padre fala para ele, não, aqui, ó, ora aqui 3 Pai Nosso, que você vai melhorar. Ele vai lá, ora 3 Pai Nosso, continua passando mal. Aí o Salim vira, não, vai para a igreja não, vai lá no filho lá do burguês lá, médico lá, vai lá no filho do burguês médico lá, que ele vai te dar um remédio. Tu vai lá, toma um remédio do burguês e fica bom. Você volta na igreja para procurar remédio quando está doente? Não. Percebeu? Então a medicina ela vai enfraquecendo o poder, o medo que as pessoas tinham. E o poder, não que você deixe de crer na tua crença, não. Mas aquele medo, da bruxaria, do não sei o quê, não, agora o filho do burguês é medicina, é ciência, pode crer. Faz bem, não tem nada de mal aí. Já começa a quebrar essa coisa da Igreja Católica, sabe, de bruxaria. Ele não é bruxo, ele é médico. Ele estudou dentro da igreja. Olha como é que está. A burguesia ela vai desfazendo e a ciência ela vai desfazendo essa estrutura. Essa estrutura agora ela vai mudando. O pensamento vai mudando. Mas a gente tem que mudar. A gente precisa de um novo cristianismo. A gente precisa de um cristianismo que ele atenda aos problemas e às ansiedades dessa nova classe que está aí. Quando vai surgir o movimento protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero, naquele processo todo, e vai contra coisas que a Igreja Católica tinha dito. O Papa manda matar ele
e queimar toda a aldeia em que ele vivia, só que a burguesia fez o quê? Sequestrou Lutero, falou, Lutero, você vai agora criar uma nova religião. Um novo modelo de cristianismo. Eu quero, a primeira coisa, vocês sempre lembrando isso, gente. Aqui a gente não está dizendo quem está certo, quem está errado, quem é bonito, quem é feio. A gente está entendendo que o movimento protestante, né, o pessoal chama de evangélico, mas a gente já falou aqui, isso é errado. Evangelho é todo mundo que lê evangelho. É o protestante, é o cristão que protesta e sai da Igreja Católica e monta uma nova modalidade de cristianismo. Esse novo cristianismo protestante, ele é diferente, ele nasce no seio de uma nova sociedade, uma sociedade burguesa, tá? Que já tem uma discussão totalmente diferente, você vai perceber agora. Aí você já começa a entender discursos que vão surgir. Enquanto a Igreja Católica, tudo que vinha do povo era do demo, a palavra demo significa povo, democracia, governo do povo, tudo que é do povo é ruim. Esse novo movimento, a frase muda, a voz do povo é a voz de Deus. Olha as inversões aí em relação ao pensamento. Tá? Vamos lá, outra inversão que vai se ter aí. Ele vai falar assim, Deus ajuda a quem cedo madruga, ou seja, Deus ajuda quem trabalha. E o burguês acorda todo dia cedo, abre a loja, cobra você para ir trabalhar, não ficar em casa. Olha aí, Deus ajuda o burguês. Aí, o que a gente chama de teologia da prosperidade. Quanto mais rico você vai ficando, quanto mais próspero você mais próximo de Deus você está. Olha a inversão aí. Antes na frase, quando o rico passa longe das portas do céu. Agora não, agora você está prosperando. Dois protestantes se encontram, um comprou um carro novo, aleluia, irmão, Jesus te abençoou. Ou seja, cada bem material que você tem, você está ficando próspero, você está sendo abençoado. Então o burguês agora, o dono do Itaú, ele está próspero. Ele está abençoado. Percebeu? Aqui a gente não está dizendo certo ou errado. Aqui a gente está percebendo que a lógica do pensamento cristão está mudando. Abraham Lincoln, aquele presidente americano que tem um cavanhaque, usa cartola, que era um pastor presbiteriano e é um dos presidentes americanos mais amados. Ele é o presidente americano mais amado. O presidente que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Tá? Abraham Lincoln dizia, emprestar dinheiro a juros é fazer a obra de Deus. Ele fala assim, se você é um verdadeiro cristão, acorda cedo, trabalha duro, não bebe, não fuma, não fornica com prostitutas, nem joga, vai te sobrar dinheiro. Ou seja, vai te sobrar bênçãos. Claro, você não gasta com nada. Sobrou dinheiro, então sobrou bênçãos na visão dele. Então, se sobrou bênçãos, sobrou dinheiro, você deve pegar esse dinheiro e emprestar para outro irmão que também trabalha duro, acorda cedo, não joga, não fuma, não bebe, nem fornica com prostitutas. Porque emprestar ao irmão é emprestar a Deus. E toda vez que você dá a Deus, você recebe em dobro. Juros. Foi eu que falei não, foi Abraham Lincoln. Agora, os juros para o presbiteriano Lincoln é a obra divina. Entendeu? Muda-se a lógica social. A igreja católica agora está perdendo força. A ciência agora vai crescer. Agora que você entendeu esse novo mundo burguês, saindo com lojas, já se preparando para surgir as fábricas, agora vai mudar. Vocês vão assistir o filme e vocês vão ver que uma coisa que tem em comum tanto na medicina
oriental, quanto, né, no Império Romano do Oriente, como aqui na Idade Média, era abrir o corpo das pessoas, era crime. Era considerado necromancia. A necromancia era um pecado mortal, tanto nos dois mundos. Olha que o outro era avançado também. Vocês vão ver. Abrir o corpo para ver o que tem dentro era dificílimo. Quando começa esse processo e a burguesia com os novos médicos, aquela coisa toda, a gente tem que entender o que tem dentro do corpo humano. A pressão começa. E quando os reis começam agora a expulsar a Igreja Católica e adotar o protestantismo, o discurso muda. Porque diferente da Igreja Católica, onde a cura fora da igreja é bruxaria, é o ruim, a frase protestante é: Deus cura através da mão do médico. A ciência é um instrumento do divino. Entendeu? Por isso a gente dá essa volta, eu contei essa história toda e tudo, eu dou essa volta, mas para você estruturar, você entender a fundo o sentido dessa frase. Deus cura através da mão do médico. Agora você entende que a ciência agora é um instrumento de Deus. Tanto, porque aqui no Brasil a gente não consegue enxergar muito bem isso. Por quê? Porque aqui no Brasil, os movimentos protestantes que vieram ao Brasil são movimentos conservadores, são movimentos fundamentalistas, que a gente chama. São movimentos mais radicais de protestantismo. E aqui na Igreja Católica, a maioria dos católicos não faz aquilo que a Igreja Católica manda fazer. Meio que fecha os olhos. Eu dou sempre esse exemplo aqui na sala de aula. Vem cá, católico pode usar anticoncepcional? Não. Católico pode usar camisinha? Não. Protestante pode usar anticoncepcional? Pode. Protestante pode usar camisinha? Que pode. Desculpa. Então, para você ver, o católico, uma vez estava dando aula, tinha uma menina que era católica, devíamos frequentar. Ela falou: não, professor, é verdade. Lá na igreja, o meu grupo, casada, senhora já, senhora, não falando de menina não, falando senhora. O meu grupo da igreja, nós usamos a tabelinha do São Expedito, eu acho, São Expedito. Quem for católico vai saber qual é o nome da tabelinha. Que é a tabelinha, né? A tabelinha. Eles não usam o anticoncepcional. Para você ver, aqui no Brasil tem essa distorção. Então a gente não tem, mas fora do mundo, os protestantes eles são muito mais avançados, eles estão muito mais ligados à ciência do que os católicos. Os protestantes eles investem. Então, por isso agora você entendeu. Que a gente falou aqui, ó, avanço da ciência com o movimento protestante. Está liberada a autópsia. Está liberada a autópsia. Com isso começa o processo de se analisar o corpo humano. André Vesalho é um dos primeiros, né? Assim, não é que seja um dos primeiros, mas é que foi um dos mais importantes. Por quê? Porque antes se fazia o desenho, a anatomia do corpo humano, estava ligado à arte. Michelangelo, Da Vinci, com o homem vitruviano, aquela coisa toda, era uma pintura mais ligada à arte do que ciência. O André Vesalho que vai ser aquele cara que fala assim: não, o artista vai ter que pintar aquilo que eu estou explicando para ele, para ficar exato ao que para poder ser usado para estudar. Entendeu? Olha, aí fica o negócio que você pode pegar e tem as estruturas, o desenho, tem as estruturas que você pode fazer. Então, fundamental aí, André Vesalho, fica marcado aí pra gente como essa figura importante. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá, galera. Olha só, antes de eu
a gente fechar aqui a idade moderna, né? Ou a gente chama também de renascimento da saúde, vamos ver aí as principais características desse período aí. O surgimento aí da medicina laica. A doença agora, ela possui causas na natureza, ela está ligada com o divino, muda o sentido aí. Agora vamos estruturar tudo isso que a gente discutiu. Vamos lá. A doença, ela é colocada no mundo por Deus, ela está aqui, mas a cura também é colocada por ele. Então é como um jogo de xadrez. Deus colocou a doença, mas Deus colocou também a cura. Antes não, ela vinha como um raio, né? Para você. Não, aqui agora ela está aqui. Você esbarra nela e você pode esbarrar na cura fazendo a ciência. Deus botou aqui a cura e deu ao ser humano o pensamento para ele alcançar a cura. Olha como é que esse discurso protestante que a gente está falando agora aqui para você, ele se encaixa muito bem com o discurso de Hipócrates de Cós. Quando ele falava assim, a doença não tem nada de sobrenatural. Você quer entender a doença? Observa a natureza ao seu redor, porque observando a natureza ao seu redor você vai entender as doenças, você vai encontrar a cura. Agora o protestante está falando a mesma coisa, está no mesmo sentido. Deus botou a doença aqui na Terra, Deus botou a cura, basta você estudar, fazer ciência para encontrar a cura. Você vai perceber que o discurso protestante, ele se encaixa com a lógica científica. Percebeu? Então vamos lá, vamos fechar aí. A doença ela vem do sobrenatural, mas a cura também está na Terra. Basta você estudar com a ciência para você descobrir a cura. A ciência agora é um instrumento do sobrenatural. Agora a medicina laica, surgimento da medicina laica. Vimos aqui que as universidades elas nascem na Idade Média, mas vai surgir depois da medicina laica. Vimos aqui surgimento da anatomia moderna. Com aí, André Vesalho. André Vesalho é o cara que vai começar a desenvolver aí realmente uma anatomia. Agora, para a gente fechar isso aí, a gente vai dar uma olhada na oração do cadáver desconhecido, do Carlos Rokitansky. Ele é desse período, do século, aí no finalzinho do século. Já pega já essa anatomia e já mostra aí, do que a gente falou, lembra da Idade Média, necromancia, e agora você está tendo aí autópsia. Ele é o cara, o que era antes necromancia, está virando na Idade Moderna, final da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, está virando autópsia. Então a gente vai dar uma olhada agora aí nesse discurso aí, do Rokitansky, para a gente poder ver, dar uma olhada aí nessa oração do cadáver desconhecido. Vamos dar uma lida? Oração do cadáver desconhecido. Ao te curvares com a rígida lâmina de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas. Cresceu embalado pela fé e pela esperança daquela em que seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo amou e foi amado. Esperou e acalentou uma manhã feliz e sentiu saudade dos outros que partiram. Agora jaz na fria lousa, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus sabe.
mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Carlos Rokitansky. Galera, viu? Respeito ao cadáver, respeito à peça, ao corpo do ser humano que vai estar ali para você estudar. Fundamental, né? É uma coisa até tocante para a gente aí. Agora vamos para o nosso último momento, período contemporâneo, é o nosso período aí. Você tem aí da Revolução Francesa e Revolução Industrial até o século XXI, até os dias de hoje. Vamos dar uma examinada aí. 1789, Revolução Francesa, e depois veio a Revolução Industrial, e até os dias de hoje. Vamos examinar. Primeiro aqui, por que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial elas são importantes para a gente? Vamos entender isso aí. No período que a gente estava vendo antes aqui, Idade Média, Idade Moderna, você tinha um monarca, a nobreza, e o Estado era o rei. O rei era dono de tudo. Você morava nas terras do rei. Você tinha compromisso com ele. Ele não tinha compromisso contigo, não. Pelo contrário, se você ficasse doente, ele expulsava você das terras dele. Então não havia esse compromisso. Vem Napoleão, Revolução Francesa, Napoleão vem derrubando aí as monarquias absolutas e instaurando repúblicas. Agora muda o conceito. Terreno é nosso, território todo é nosso. Nós, de 4 em 4 anos, elegemos um representante e esse representante é responsável por garantir a saúde das pessoas. Percebeu? Está nascendo aí o que a gente chama de saúde pública. Foi o que a gente estudou lá na nossa primeira aula. A função do Estado, garantir as condições mínimas de sobrevivência. Esse Estado, que a gente chama de Estado moderno, está nascendo aí. Que na verdade está no mundo contemporâneo, mas para eles era moderno na época, né? Esse Estado aí moderno está nascendo aí para a gente. Um Estado que tem uma responsabilidade como cidadão. Aí vem saúde pública, o conceito de saúde pública, que antes não tinha. Tranquilo até aí, gente? Foi Revolução Industrial. Ela vai reestruturar a saúde também. Toda a produção. E a saúde ela não foge disso. O que antes era feito artesanalmente, o artesão produzia na casa dele, com a Revolução Industrial surge um modelo piramidal, surge aí as indústrias, as fábricas. Agora o artesão ele não é dono de nada, ele vai para dentro da fábrica, produzir dentro da fábrica para vender. Então ele junta tudo no mesmo lugar. Você começa a trabalhar todo mundo no mesmo lugar. Então só para você ter uma ideia, se eu pegasse, eu explico para os alunos fácil, se eu pegasse aqui, fosse fazer 10 sapatos e eu desse um sapato para cada artesão, cada sapato sairia diferente. E cada sapato sairia diferente e em tempos diferentes. Quando surge aí a Revolução Industrial, está surgindo esse processo de Revolução Industrial, está acabando agora esse artesanato. Esse médico que antigamente era tudo, só para vocês terem uma ideia, na próxima aula a gente vai estar falando sobre saúde no Brasil, a gente vai falar de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz ele era clínico geral, ele trabalhava com óculos. Para você ter uma noção, antes dele ir para a Europa, né? Para você ter uma noção do que era geral naquela época. Era muito geral. A partir da Revolução Industrial, cada vez foi ficando mais específico. A ciência, até hoje, continua ficando mais específica, e você vai especializando cada vez mais. Esse modelo de especialização ela vem com a Revolução
industrial. A industrial, ela bica isso para a gente, a necessidade de ser cada vez mais especialista em um setor. E se divide isso aí. Dentro da fábrica agora não. A fábrica não, divisão técnica do trabalho. A fábrica, né, ela vem para mudar com isso. Você não vai ter aí artesãos, 10 artesãos fazendo sapato. Cada um vai fazer um pedaço do sapato. Um faz o cadastro, outro costura, outro pinta. Agora o sapato sai sempre no mesmo tempo e sai sempre igual. Sacou? A divisão técnica do trabalho nesse sentido. Porque havia médicos, havia isso, uma divisão técnica nesse sentido, da produção do serviço. Não é o trabalhador, é o trabalho. O trabalho agora ele é dividido em partes. O hospital traz isso. Técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico não sei o quê, médico de não sei o que lá, médico de não sei o quê, cada um no seu setor. Aí vem o Ford. O Ford cria isso aí, essa ideia. É o produto que vai no setor e não o setor que vai no produto. Tinha vez o cara botava um carro aqui, o mecânico ia lá, depois o pintor ia lá, depois... falou, não, isso demora, bota isso tudo numa esteira. O produto passa pelo trabalhador e ele é o paciente assim. Assim, você vai para o laboratório, depois você vai na radiologia, depois você vai para o consultório do médico. Só isso não acontece quando é UTI. Aí você tem casos em que você não tem como movimentar o paciente. Ele tem que estar ali, né, um tratamento intensivo. Aí não tem como fazer isso. Equipamentos que não podem estar rodando e o ambiente tem que ser um ambiente totalmente imaculado, e aí não dá. Mas fora isso, o paciente no geral roda no hospital, como fosse o carro na esteira. A fábrica de saúde nasce aí. Perceberam? Esse é o sentido para a gente poder entender. A saúde já começa a ficar especializada nesse ponto aí, pra gente é importante a gente ver. Tranquilo até aí, gente? Tá dando para seguir? Beleza. Dos grandes figuras do período contemporâneo, a gente tem 3 aí. O principal para a gente na área de enfermagem, já falar, é Florence. Mas são 3 grandes pessoas aí que é legal a gente falar. Vou falar do René Aniak, que ele é o cara que vai criar o tratado sobre auscultação como método clínico. O estetoscópio ele já existia há muito tempo, mas ele era usado meio mandinga, não se tinha uma noção correta. É o René que vai pegar, sentar, elaborar um tratado de auscultação, testar, criar técnicas realmente comprovadas cientificamente, e que é o que vocês vão estar usando. Verificação de pressão, batimento cardíaco, blá, 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 respiração, tudo isso aí, essas técnicas são desenvolvidas pelo René. Então é legal você ver isso aí, que ele já está iniciozinho aí da contemporânea. Ele vem também, outro que está saindo aí da moderna para a contemporânea. Ele é o iniciozinho aí da nossa contemporânea. Tá? E Florence Nightingale. Vamos lá falar de Florence. Lembrando aqui, só fazendo agora o trajeto da enfermagem aqui pra gente. Vimos aqui que eu falei para vocês, até meio atrasado, vamos fazer só o trajeto. A enfermagem na Idade Média, ela era época de ouro da enfermagem, feita por freiras, enfermeiras. Quando chega na Idade Moderna, é época negra da enfermagem. Ué, André, por que é época negra da enfermagem? Sabe o filho do burguês que fez a faculdade de medicina e saiu para virar médico? Isso não acontece com a enfermagem. A filha do burguês não vai fingir que vai ser freira
para virar enfermeira. Por quê? Né? Porque mulher não trabalhava na época. Então você tem agora um médico na Idade Moderna, um médico que não tem enfermeira. Aí então fala assim, qualquer um pode tomar conta, cara, só dá um remédio pro cara, entendeu? E ele botava qualquer um mesmo, prostitutas, mendigos, pessoas de rua, qualquer pessoa sem nada. Era só dar o remédio pro cara de tanta hora. E largava ali e ia embora. Ele não se preocupava com tratar, né? Então é a época negra da enfermagem. Inclusive, uma pessoa de bem entrar dentro do hospital era impensável. Porque era frequentado por prostitutas e mendigos, pessoas de baixo escalão. Se você tivesse alguém na tua família doente ao ponto de levar para um hospital, você largava ele na porta do hospital e ia embora. E se ele melhorasse, voltava. Porque como é que poderia um cidadão de bem, uma senhora de bem, ser vista dentro de um hospital? Lugar de prostitutas e mendigos. Do céu para o inferno. Né? Foi aquela coisa horrorosa. A Florence, ela vai trazer a enfermagem para a ciência agora. Daí o poder de Florence. A Florence é tão importante. Ela pega a enfermagem, ela pega o cuidar e leva ao patamar de ciência. Importante a gente entender essa estrutura. Vamos lá, Florence. Florence nasceu na Itália e ela é inglesa. André, nasceu na Itália, ela é inglesa? Vamos lá, porque senão tu vai falar, pô, viu que ela nasceu na Itália e você falou que ela é inglesa. Vamos entender isso aí. Família de ingleses, família toda de ingleses, viajando na Itália, a mãe grávida, a criança nasce, a mãe bota o nome da menina, o nome da cidade, Florença. Florence. Mas eles moravam na Inglaterra. Então ela volta, é criada na Inglaterra. Tá? Família com filhas mulheres, não tinha, a Florence era mais velha, pai burguês, com a filha mais velha, a filha colava com o pai. E o pai gostava muito de estudar, fazia parte de grupos de ciência, de estudos científicos, aquela coisa toda, levava muita coisa para casa, porque mulher não podia entrar, esses clubes de ciência só para homens. Mulher nem pisava lá dentro. Então, porque na época a ideia não bota muita coisa na cabeça de mulher. A mulher tem que aprender só a ler e escrever básico, para poder assinar um nome, entendeu? E conhecer um pouco de matemática para fazer conta básica, para dinheiro, esse tipo de coisa, tá entendendo? E ler romance. Não bota muita coisa na cabeça de mulher que vai dar problema. Essa era a visão da época. Para você entender, as mulheres têm que fazer chá, pensar em roupas, tomar conta da casa, coisas assim. Só que Florence colava com o pai. Então lia muita coisa que o pai lia cientificamente e começa a se apaixonar pela ciência. Ela começa a ter uma visão mais científica, ou seja, Florence tinha um conhecimento acima das mulheres da época dela. Do normal ali, do básico que ela vivia. E ela queria muito mais do que aquela vida ali de ficar tomando chazinho, aquele tipo de coisa. Olha só, Florence, ela tinha um namorado, e esse namorado dela, que era um político famoso em Londres, vai ajudar a Florence a enganar os pais, que vai fingir que ela vai passear na Europa e ela vai para o Instituto Kaiser, que é um instituto na Alemanha, onde tinham as freiras enfermeiras. Ela vai lá aprender enfermagem com as freiras enfermeiras. Interessante, né? Que ela acaba fazendo aquilo que a gente falou do filho do burguês. Olha, a filha da burguesa agora, no mundo contemporâneo, vai para dentro do Instituto Kaiser aprender enfermagem com as freiras enfermeiras. Quando ela volta, que ela conta para a família que ela fez, aí é um bafafá, é uma confusão, a mãe enlouquece, minha filha virou prostituta, aquela coisa toda, aquela confusão na família. Só que aí o pai dela, como trabalhava com ciência, conhecimento científico, senta e conversa com ela, e aí, batendo papo com ela, percebe que não tinha nada a ver.
ela foi aprender ciência, ela foi estudar técnicas científicas e vira e falar, bicho, não vou mais meter nisso não, eu não vou bater boca com a tua mãe, mas vou deixar rolar. E deixa rolar porque percebe que não tem nada a ver daquilo que a mãe estava viajando. O namorado dela, como era um político famoso, vai conseguir para ela dirigir um hospital de doentes mentais em Londres. E ela vai pegar a direção desse hospital. E ela vai revolucionar o hospital. Ela vai revolucionar as técnicas do local. A primeira coisa que ela faz quando ela chega no hospital é chamar todas as enfermeiras e falar, todas as moças, e falar assim, ó, acabou. Agora, quem quiser ficar vai ter que aprender enfermagem. Eu estou aqui, eu vou ensinar todo mundo. Agora, quem não quiser, vai meter o pé. Não vai ficar. Só vai ficar aqui quem aprender as técnicas de enfermagem. Com isso, ela já dá uma estruturada. O hospital não tinha, dentro das áreas lá dos leitos, não tinha água. Se você precisasse de água para limpar alguma coisa, dentro das enfermarias, você tinha que descer a escada, pegar balde com água para levar para limpar. Fala, não, vão acabar com isso. Fazer uma obra, botar tubo, encanamento em todos os ambientes do hospital, para que a gente possa lavar e limpar tudo. Ela lava e limpa o hospital todo, abre-se as janelas para circular o ar. Olha as mudanças que começam a ter dentro do hospital. Outra mudança importante que Florence vai fazer, ela vai ser em relação à campainha. O paciente ficava ali e se ele passasse mal, ele não tinha como chamar a enfermeira. Aí ela vai colocar o uso da campainha, que vai ser muito criticada na época. Vai ser uma das críticas mais fortes que Florence vai receber. Porque todo mundo dizia que o paciente ia ficar brincando com a campainha, e ela falava da importância que ele não vai brincar, as pessoas não levavam a sério, e ficou, realmente o paciente não brinca. Ele sabe da importância da vida dele, a campainha de chamar alguém ali para ajudar ele. A Florence entende isso. Outra coisa que Florence percebe é que aquele paciente que não tem condição de levantar para tomar um banho, ele ficava ali sem tomar banho, sem higiene. Ela fala, não, vamos acabar com isso, vamos colocar um banho no leito. Ela vai trazer a técnica de banho no leito para dentro do hospital, para manter os pacientes limpos. Outra coisa que acontecia era a mesma pessoa que fazia, cuidava da sua ferida, era a pessoa que trazia seu prato de comida. Ela fala, não, acabou com isso. Rancho é rancho, enfermeiro é enfermeiro. Ela separa as divisões, ela separa as profissões aí. Ela fala, quem trabalha com a alimentação é com a alimentação do rancho. Enfermeiro é enfermeiro, é outra coisa. Então o que ela vai fazer? E no rancho ela vai falar, ó, só a comida tem que vir em carrinhos. E com os pratos com tampa. Então olha como é que ela já vai mudando a estrutura. E na época não existia luz elétrica dentro dos hospitais. Então o que acontecia? O pessoal ficava de lamparina, aquela coisa toda, ficava à noite, todo mundo ia dormir, o paciente ficava ali. Se ele passasse mal, morria, no outro dia as pessoas viam. A Florence fala, não, acabou isso. O paciente tem que ter um acompanhamento 24 horas. Então, enquanto umas enfermeiras dormem, as outras ficam acordadas. E como era à noite, elas vinham com a lamparina, olhando os pacientes. Daí, Florence ficar conhecida como a Dama da Lâmpada. E o símbolo da enfermagem virar a lamparina. Percebeu? Então é importante você entender isso aí. Ela vai criar o plantão. Pode reclamar com Florence quando você tiver aquele plantão de madrugada, no feriado, no carnaval. Você fala, é culpa da Florence, ela que inventou o plantão aí. Essa coisa das 24 horas. Ela revoluciona a estrutura
dentro do hospital. Mas Florence não está satisfeita. A coisa ainda vai piorar. A Inglaterra ela vai entrar em guerra contra a Rússia, chamada Guerra da Crimeia. E a Inglaterra estava perdendo a guerra muito mais porque os soldados estavam pegando cólera e morrendo de cólera dentro dos hospitais do que realmente no campo de batalha. E o que a Florence vai fazer? Ela vai juntar o grupo dela de enfermeiras, vai pegar o auxílio financeiro com o jornal Times, que vai fazer uma vaquinha lá, para poder mandar ela com mantimentos para a guerra. Ou seja, ela sai daquele ambiente do centro de Londres, com o namorado, com o pai, ajudando, e vai para a guerra, para o meio da guerra. Num ambiente totalmente masculino, machista, militar, ou seja, o preconceito é maior. Para você ter uma noção, quando ela chega lá, o comandante do hospital vira e fala assim, ó, vocês não vão meter a mão em soldado nenhum, em paciente nenhum. Porque soldado não é boneca, para vocês ficarem brincando de boneca. Olha a visão que a direção do hospital tinha das enfermeiras. Aí você vai falar, não, tudo bem, tranquilo. Eu não posso colocar a mão nos pacientes, tudo bem. Mas olha só, eu posso limpar o hospital? Aí o diretor fala, limpar o hospital? Se você quiser, você é louca, você acha que vai limpar isso tudo? O problema é de vocês. Eu tô nem aí, pode fazer. Aí libera. O que ela faz? Ela pega o grupo de enfermeiras e contrata lá mais um pessoal para ajudar. Ela vai tirar todos os pacientes dentro do hospital, vai lavar o hospital inteiro, vai lavar as roupas de cama toda, vai lavar as roupas toda, vai abrir as janelas do hospital e jogar os pacientes de volta na cama. Só de fazer isso, um monte de paciente começa a melhorar. Aí a direção do hospital fica bolada, percebe que ela não está brincando, que ela não veio para brincar. Então libera ela para tratar dos pacientes. Ela começa a tratar. Mas mesmo assim ela vai sofrer muitas perseguições pelo comando geral do Exército, que não toma as atitudes de higiene no meio do campo de batalha e piorava o quadro do paciente quando ele chegava no hospital do Exército de campanha. Então ela briga ainda, tem muita briga. Só que acontece o seguinte, o Jornal Times está mostrando tudo. Tudo que ela está fazendo, o Jornal Times está levando para a população de Londres e mostrando como os hospitais ingleses melhoraram. Os soldados vão melhorar ao ponto do exército inglês conseguir virar a guerra e ganhar a guerra. Então, quando Florence volta, a rainha Vitória, ela vai dar um título de nobreza para ela, vai dar uma medalha e um título de nobreza e vai colocar ela como comandante de todos os hospitais do exército da Inglaterra. Você perceber aí a que ponto a Florence ela vira a matriarca da enfermagem. E ela vai desenvolver técnicas científicas sobre a enfermagem. São as técnicas de Florence. É importante só a gente falar aqui uma coisa que eu gosto de dar esse adendo, que eu já vi livros aí que lançaram há algum tempo, Florence, sobre a vida de Florence, falando que Florence deveria ter sido homossexual, porque ela nunca casou e tudo mais. Eu cheguei a ler o livro, achei o livro um livro raso, caso você esbarre nisso. Não porque ela não pudesse ser homossexual, até porque existia muito dos casos da homossexualidade. Agora, querer justificar uma homossexualidade de Florence porque ela nunca casou é uma discussão rasa, é não olhar profundamente as coisas, é não entender a mulher na época de Florence. A mulher da época de Florence é uma mulher, e principalmente na Inglaterra, bem diferente. Então é legal a gente falar isso, porque eu não estou falando só de Florence. Isso não quer dizer que ela não pudesse ser, não. Ela podia ser, a gente nunca vai saber. Mas é legal a gente entender em que contexto
a mulher Florence está. E é até importante para a gente hoje perceber isso. Florence, ela está no momento da Revolução ali industrial, e só para você ter uma ideia, o 1º de maio, que é a greve geral, a primeira grande greve geral, que é o Dia do Trabalhador, na verdade é o Dia da Trabalhadora. As mulheres trabalhavam nas fábricas, as mulheres pobres trabalhavam nas fábricas duramente porque recebiam menos que os homens, sem direitos. E no dia 1º de maio, um dos diretores de uma fábrica tenta agarrar e molestar sexualmente uma trabalhadora na fábrica. Que vai haver uma explosão de uma revolta das mulheres dentro da fábrica, que quebram tudo e vão para as ruas protestar. Isso, com as mulheres indo para a rua protestar, os homens também nas fábricas veem aquilo e saem, e há uma greve geral. Então a primeira greve geral é uma greve que ela é iniciada pelas mulheres. Então, para você ver que as mulheres inglesas, já nessa época, tinham uma posição forte. Tem um filme que eu aconselho a todas as mulheres a assistirem, porque faz parte da história de vocês, se chama As Sufragistas, que mostra a história das primeiras mulheres inglesas fazendo a greve e buscando o direito de voto, o direito de ganhar salário equiparado ao homem, a buscar um salário profissional. A mulher ganha tanto, o homem ganha tanto, acabou isso. O profissional de enfermagem ganha X. Não interessa se ele é mulher ou se ele é homem, é por profissão e não pelo sexo. Essa luta surge com as sufragistas. Esse filme é ótimo, aconselho a você assistir. Então a Florence está dentro desse contexto, dessa época. Segundo, é importante a gente entender, o governo. A Inglaterra é um país governado por mulheres e não por homens. Elizabeth I, Rainha Vitória, que é a rainha da época da Florence, e hoje Elizabeth II. Todas rainhas com mão de ferro. Na época da Elizabeth, essa Elizabeth que não governa, assim, ela não manda politicamente, a Elizabeth II, mas durante muitos anos, pelo menos como eu me conheço como gente, ficou mais de 20 anos, quase que 30 anos de governo, a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Então, a Inglaterra sempre governada por mulheres, a um ponto de você ter uma rainha mulher e uma primeira-ministra mulher. Então você vê que a mulher na Inglaterra é uma mulher forte, a mulher que entende de política, é uma mulher que entende seu posicionamento. Rainha com rei, quem manda é o rei. Rainha sem rei, quem manda é a rainha. Tanto que a Elizabeth II, a que está aí, ela casa, mas ela não dá o título de rei para o marido. O marido é um consorte. Quem manda é ela. Então a Florence está dentro disso tudo. Ela sabia que se ela casasse, ela perderia a autonomia dela. De poder, como ela fez, ir para uma guerra, de poder decidir, tomar as decisões que ela queria tomar. Você entender aí o sentido de casar. Florence teve esse namorado que a gente falou, que quando ela vai para a Guerra da Crimeia, ele abandona ela e casa, que ele não fica esperando. Mas Florence teve um amigo, um médico que ela conheceu na guerra, e que também ele nunca casou, e eles sempre foram grandes amigos durante a vida toda. Que poderia ter sido um relacionamento dela ou não, mas a gente nunca vai saber. Tá? Então, mas eu acho que o mais interessante é mostrar que aí, se ela era homossexual ou não, se ela teve um relacionamento social escondido ou não, é mostrar Florence dentro desse contexto de mulheres que lutavam por espaço, que lutavam por direitos. Isso aí é importante a gente entender. Essa luta aí, o que a gente veio chamar depois de feminismo, essa luta por direitos, por espaço dentro da sociedade, por representatividade. A Florence
é uma marca muito grande disso, tá? Não, além de ser a matriarca da enfermagem. Importância fundamental aí, Florence. Para a gente fechar esse nosso conteúdo, Pasteur, Louis Pasteur, é o pai da microbiologia. Ele reinventa o microscópio. Né? O microscópio ele já existia para ver casca de árvore, coisas muito pequenas, mas o Pasteur ele vai desenvolver uma lente tão poderosa, mas tão poderosa, que explode na cara do Pasteur um universo novo que a gente não sabia que existia. Células, parasitas, mitocôndrias, isso, vírus, isso tudo explode na cara de Pasteur com um novo microscópio. Tá nascendo aí a Revolução Pasteuriana, tá nascendo aí a microbiologia. A gente entendeu um universo microscópico que a gente não sabia que existia. É uma pancada, é um novo avanço para a gente. A gente vai falar de novo nele, porque ele foi professor de Oswaldo Cruz. Semana que vem a gente está conversando aí sobre a saúde no Brasil, que é fundamental, que descende aqui, essa nossa saúde descende de Oswaldo Cruz, perdão, que descende de Pasteur. Tranquilo aí, então essas três figuras aí do contemporâneo, principalmente para a gente. A Florence. Fechamos aí essa breve história da saúde aí, para a gente dar uma olhada nela. Tranquilo até aí, gente? Fechamos a matéria. Essa aula de hoje não vai ter correção do exercício. Eu tinha passado na última aula umas 2 páginas de exercício da apostila para a gente corrigir. Mas depois, eu olhando, eu percebi que tinha exercícios que seriam desse conteúdo de hoje. Então, corrigir agora não faria sentido. Então, na próxima aula a gente corrige, porque aí a gente já viu tudo, 2 exercícios, tá? Conforme for, de repente bota até mais umas questões aí na plataforma pra gente. Tranquilo, gente? Boa semana, muita paz, muita saúde. Vamos ficar nossa quarentena aí, prestar atenção à importância dela para salvar a nossa vida e a vida dos nossos parentes. Gente, um beijo no coração de vocês, ó. Fui!